Olá, alunos queridos, estou de volta, né, para juntos nós pensarmos, tá, sobre a formação das monarquias nacionais. Vamos lá. Se considerarmos o contexto histórico, vocês verificarão que em Portugal, tanto em Portugal quanto na Espanha, expulsar os árabes era uma questão fundamental. Então, para o processo de unificação, seria indispensável que os árabes saíssem do território, né? Agora, da França, o Filipe II, ele consegue criar uma identidade nacional. O rei Luís IX, ele cria instituições oficiais de poder e unifica a moeda. E o Filipe IV, ele expande os territórios e amplia seu poder por toda a Europa. Já na Inglaterra, a centralização começa no século XII e termina no século XV com a Guerra das Duas Rosas. Então, estudado, visto, né, de modo bem resumido o contexto histórico, vamos agora entender qual é o impacto disso aqui na sociedade brasileira, que é muito relevante. Então, quem já parou para pensar de onde vêm todas as formulações teóricas presentes na Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988? Bom, lá nós temos Montesquieu, nós temos Locke, Rousseau, temos quem mais? Será que nós podemos identificar na cultura brasileira, no hábito aqui, nesse conservadorismo que emerge ultimamente, né, um pouco da teoria do Burke? Sim ou não? Agora, como é que isso se processa na nossa realidade? Vamos lá. Em Portugal e na Espanha, no território que hoje, tá, a gente conhece como Portugal e Espanha, na Idade Média, o poder político já era centralizado na figura do rei. Então, diferente do que acontece na Europa Central, que no feudalismo o poder político era descentralizado, o rei reinava, mas não mandava em nada, porque dentro de cada feudo quem mandava era o senhor feudal, né? Na Península Ibérica, não. O poder régio lá sempre se fez presente, inclusive na Idade Média. Então, no processo de unificação nacional, no processo de formação do Estado moderno, Portugal e Espanha estão organizados, tá, sob o poder régio, sob o poder do rei, tá, para pensarem o processo de organização, de centralização a partir da expulsão dos árabes. Já na Europa Central, o que se verifica é um processo de centralização política na figura do rei, só que nesse território é possível verificar que vai surgir uma classe, um grupo de pessoas que no futuro serão chamadas de burgueses, que conduzirão duas revoluções burguesas, com motivações e consequências diferentes, obviamente, mas aqui as revoluções burguesas, elas são fundamentais para nós pensarmos por que na sociedade brasileira, por exemplo, temos tanta rejeição por todo o corpo teórico que sustenta a Constituição Federal promulgada em 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Vamos ver por quê? A Revolução Burguesa na França é uma revolução que lança a cabeça do rei no cesto. É uma revolução sustentada pelo corpo teórico que vocês conhecem como iluminismo, com toda uma fundamentação teórica que ninguém sabia no que ia dar. Mas se pode dar certo, vamos embora. E assim foi feita a Revolução Francesa. Ninguém sabia qual seria a consequência. Ninguém sabia o que seria a França sem o poder absoluto do rei, né? Agora, na Inglaterra, isso aconteceu de modo diferente.
A Revolução Inglesa, ela acontece porque a população inglesa possuía direitos vigentes no cotidiano, direitos conhecidos na prática das pessoas na vida em sociedade, e tais direitos foram retirados. Podemos fazer uma comparação, né, com a retirada dos direitos trabalhistas que foi realizada esse ano pelo governo, né, vigente. Os ingleses, diferente dos brasileiros, que assistiram boquiabertos, ficaram indignados, mas vejam que absurdo. Olha o governo tirando direitos dos trabalhadores. Mas de modo concreto, o que o povo fez? Nada. Nada, 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 nada. O povo não fez nada. O povo só assistiu e reclamou em redes sociais. E por que o povo fez isso? Porque nunca, tá, na história de Portugal, né, que é o que nos interessa aqui, o povo, nem conduzido por uma burguesia que no futuro pudesse lhe prejudicar, o povo desenvolveu uma prática de luta. Não somos habituados a lutarmos por nada. Nós apenas nos adaptamos às circunstâncias e vamos levando um dia de cada vez, né? Conformados, pensando, olha, existem coisas que não podem mudar, então o que eu devo fazer? Ter uma relação contemplativa com o que eu não posso mudar ou lutar pelo que eu acho certo e reivindicar, né? E melhor, num plano político e coletivo. Então, nós, brasileiros, não desenvolvemos o hábito na nossa cultura, no nosso sistema de classificações coletivas, o hábito de lutar, de reivindicar por aquilo que achamos certo. Tá? Por isso que tem aquela roubalheira em Brasília, aquele monte de político ladrão, roubando a gente, votando o aumento do próprio salário, né? E não fazemos nada. Apenas contemplamos e resmungamos, né? E brigamos com as pessoas mais próximas por causa dessas questões. Por isso que eu não brigo com ninguém por causa de política, né? Agora, qual é a consequência disso? A consequência é que o Brasil importa projetos elaborados no campo teórico, projetos esses construídos para pensar uma realidade localizada na Europa Central. Porque Locke escreveu pensando, né, na realidade que ele vivia. Burke, né, e todos os autores. Montesquieu, né, Montesquieu elaborou lá a tese do equilíbrio dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Né, Montesquieu não imaginou um poder judiciário comprometido com elites que historicamente prejudicam a totalidade da população. Montesquieu não pensou no poder judiciário manipulado por elites que impedem a mobilidade social, né? Então, quando a gente pensa, né, como é possível que no Brasil nós tenhamos tanta rejeição pelo conjunto de tese dos direitos humanos, é muito fácil, gente, é muito simples de entender. Na sociedade brasileira, nós importamos projetos políticos elaborados, pensados a partir da Europa Central, né? Esses projetos eles são importados para a sociedade brasileira e, obviamente, que entram em conflito com o cotidiano da população, né? Então, nós vamos dando o jeitinho, quem se lembra do jeitinho brasileiro do Roberto da Mata, né? Para adaptarmos o que está escrito na letra da lei, aquilo que julgamos mais conveniente. Querem ver uma coisa interessante também? Quando Florestan Fernandes escreve que a Revolução Burguesa não se completa no Brasil, ela não se completa porque no nosso cotidiano nós temos a classe social e o estamento convivendo, né, de acordo com os interesses das elites. Então, por exemplo, no plano econômico, as elites entendem que está valendo muito a pena, né, o liberalismo.
ou de repente uma intervenção estatal para socorrer as empresas, né, os empresários. Então, nesse caso, vamos adotar um modelo de dominação racional legal weberiano. Olha que bacana! Mas é possível que o pobre consiga disputar. Temos que impedir que o pobre participe das disputas, da competição. Temos que impedir esse negócio aí de meritocracia. Meritocracia só no papel, na prática não. Então o que o governo faz? O que as elites fazem ao controlar, né, as instituições oficiais de poder? Muito simples, gente. Existe um sucateamento da educação em todo o território nacional. Transformamos a escola num lugar onde os alunos têm pavor de ficar. Os alunos detestam a escola. Conseguimos transformar a escola no pior lugar que o aluno pode imaginar para a vida dele. E assim ele não estuda. E quando a pessoa não estuda, a possibilidade de questionamento, de reclamação e até de luta é reduzida. Por esse motivo que a educação nesse país não vai melhorar nem tão cedo, porque é interessante para as elites brasileiras que o pobre não tenha educação com qualidade, porque quanto mais ignorante for o pobre, melhor para fazer promessas, né, para ludibriar o eleitor. Agora, é muito interessante as pessoas comparando a greve dos caminhoneiros com greve de professor, né? O professor pode fazer greve que ninguém liga. E sabe por que ninguém liga? Porque as pessoas que detêm o poder querem mais é que os professores se danem. Não estão nem aí. E a quais professores eu estou me referindo? Aos que trabalham no ensino público. E qual ensino público eu estou me referindo? As escolas federais? Obviamente que não. As escolas municipais e estaduais. Notem que o sucateamento do trabalho do professor que dá aula para o pobre é fundamental. Porque você atrapalha o exercício da função do professor, né? Quando você atrapalha o professor, a qualidade da aula dele pode diminuir, a motivação do professor diminui, o cara trabalha de 7 da manhã às 10 da noite para conseguir sobreviver, para conseguir comer, para ter uma vida minimamente digna, já chega em sala de aula cansado, tem que de repente correr, né, do tiroteio, porque de repente trabalha em área de risco, né? E os alunos, ainda tem o risco do aluno ser baleado dentro da sala de aula, como já aconteceu no Rio de Janeiro. Então, como nós esperamos, né, que a sociedade brasileira dê certo quando nós importamos formulações teóricas que nada tem a ver com a nossa realidade, ao invés de olharmos para a realidade e construirmos um projeto político autêntico, que dê conta de fato dos nossos problemas. E isso hoje é uma emergência, isso é fundamental. Agora, quais são os autores, né, que se destacam no pensamento filosófico dessa época? Vamos lá. Primeiro, Maquiavel. Maquiavel trata da disputa, conquista e manutenção de poder. Maquiavel é o homem que está dizendo, olha, o que importa é que você seja capaz de disputar, conquistar e se manter no poder. Né? Por isso, o príncipe, ele deve ter virtude, habilidade para perceber o momento oportuno, que Maquiavel chama de fortuna, que é a sorte, é o momento certo de agir. Agora, Maquiavel chama atenção para algumas questões. Em ser temido e ser amado, é infinitamente melhor ser amado. Mas se não der, que seja temido, porque as pessoas, tá, não são fiéis ao amor. Agora, as pessoas são muito fiéis ao ódio. Por isso é importante tomar cuidado com o ódio. Porque se as pessoas têm medo a ponto de sentirem ódio, isso pode pôr em risco o exercício do poder do príncipe. Sabe por quê? Porque quem odeia, odeia muito. Quem odeia, odeia com convicção. E esse ódio vai despertar na pessoa a força necessária para mobilizar o que for necessário para destruir o responsável por todo aquele ódio. Por isso que Maquiavel sinaliza o fato de que o príncipe nem pode ter amigos, para que não seja traído. Tá? Outro autor que se destaca nesse processo, nesse período, é o Montesquieu.
Montesquieu, que está presente inclusive na sociedade brasileira, ele escreveu sobre a questão da divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos pensar na sociedade brasileira? Poder executivo, Temer, Pezão e Crivella. Um fiscalizaria o outro para impedir abusos de poder. Nem preciso falar mais nada, né, gente? Agora, poder legislativo. Será que os nossos legisladores constroem leis que nos favoreçam? Ou eles ficam votando o próprio aumento de salário? O que será que eles fazem? Será que eles vão trabalhar? Alguém já foi sexta-feira à tarde na Alerj para ver quantos deputados estão trabalhando? Quantos vereadores? Podemos ir lá verificar o trabalho dos nossos legisladores para verificar se eles realmente trabalham, né? Porque nós, cidadãos comuns, trabalhamos para pagarmos os nossos impostos, que se convertem no salário deles. Olha que bacana. Agora, poder judiciário. Gente, que barato falar do poder judiciário. Então, o poder judiciário no Brasil, ele faz acordos, né? E acordos interessantes. Que tipos de acordos seriam esses? Eu vou trocar o termo, porque não ficou bem empregado. Eu vou fazer melhor, eu vou exemplificar. Quem se lembra de uma figura, de uma pessoa que estava presa, né, envolvida em crimes de desvio de dinheiro público e foi para casa cuidar dos filhos? Olha, ela precisava muito cuidar dos filhos. Não tinha ninguém para ficar com os seus filhinhos. E aí pensamos, será que todas as outras pessoas que estavam presas na mesma condição que essa pessoa estava, com filhos para criar, foram para casa? Vamos lá, vamos pensar. Sim, o Poder Judiciário foi coerente, né? Seguiu à risca a legislação e pensou, não posso dar tratamento privilegiado para uma pessoa porque todas são iguais perante a lei. Seria fantástico, né, gente? Só que isso não aconteceu. Somente essa pessoa, né, esse cidadão, foi para casa cuidar dos filhos, enquanto as demais, que eram pobres, ficaram encarceradas. E quem está com os seus filhos? Para isso serve a religião. A gente entrega nas mãos de Deus, né? Porque se dependermos do Poder Judiciário, do bom senso do Poder Judiciário, para que ele trate as pessoas de modo igual perante a lei, vai ficar muito complicado. Mas temos um outro exemplo também. Tráfico. Olha, bandido bom é bandido morto. Uhul! Bora matar os bandidos. Quais? No caso, os pobres, né? Porque bandido rico fica doente, vai para casa. Bandido rico tem prisão domiciliar, né? Ele vai para a mansão que ele construiu com desvio do dinheiro público, né? E se for um traficante que tenha um helicóptero 450 quilos de pasta de cocaína? Cocaína é muita quantidade, não dá para encontrar o dono, não. Complicada a sociedade brasileira, né? Vamos lá. Não vamos falar mais sobre o judiciário para não ficarmos desanimados, né? Agora, mais uma coisa. Hobbes. O Hobbes é muito interessante. O Hobbes, ele vai falar, né, que as pessoas, elas não nasceram para viver em sociedade, tá? As pessoas, se não tiverem um Estado as controlando, se não existir um freio, elas vão matar umas às outras, tá? Isso é uma concepção que, segundo Hobbes, é indispensável para a criação do Estado. Hobbes é um autor considerado contratualista, diferente de Maquiavel. Tá? Maquiavel não está pensando pelo prisma teórico do Hobbes. E nem tem como dizer que tá. Quem leu Maquiavel, quem leu Hobbes sabe que são coisas diferentes. Então o Hobbes, ele está dizendo o seguinte, olha, no estado de natureza, tá? No momento em que as pessoas viviam
sem a existência de um Estado, até porque o contratualismo ele não estuda a origem histórica do Estado, mas ele estuda o motivo pelo qual as pessoas decidiram em algum momento da vida obedecer ao Estado. Então o Hobbes ele está pensando nesse momento do estado de natureza, onde todo mundo tinha direito a tudo, por isso o homem é o lobo do homem, um vai matar o outro, vai ser um estado de guerra constante, ou seja, ausência de paz. Para isso é criado o Estado. E todo mundo vai obedecer ao Estado para preservar a vida, tá? E manter a paz. Agora, esse poder é inquestionável e irrevogável. Um outro autor relevante para vocês desse período é o Jacques Bossuet. Ele fala da questão do direito divino dos reis. Ele acredita que Deus, né, vai ter a sua vontade concretizada no exercício do poder do rei, né? Isso no Brasil é uma coisa que gera uma polêmica bem interessante. Até porque no Brasil nós temos uma bancada evangélica, né? E o Estado é laico, que é algo bem interessante de se pensar, né? De se discutir. Agora, o outro tópico muito importante para vocês é sobre as reformas protestantes. Então, vamos começar pelo Lutero. O Lutero, ele foi um autor que ele acreditava que as pessoas deveriam se conformar com a vida que tem aqui na Terra e fazer o melhor possível para agradar, fazer a vontade de Deus, que elas receberiam uma recompensa após a morte, em outro plano. Tá? Morreu, aí ela vai receber a sua recompensa, né? Segundo, né, a vida que ela teve aqui na Terra com Deus. Então o Lutero, ele é bem interessante, porque o Lutero ele tem uma perspectiva, né, que não tem compromisso nenhum com o bem-estar dos camponeses, que inclusive realiza uma revolta e Lutero concorda com o massacre de todo mundo. Ele não vê problema. Acha inclusive que os camponeses não deveriam reclamar de absolutamente nada, né? Isso é história, está registrado. Tá? Agora, um outro autor muito interessante é o Calvino. O Calvino, ele, diferente do Lutero, ele diz o seguinte, olha, se você for próspero na terra, é um sinal de que você é um escolhido, você é um eleito, tá? Quem se lembra da tese da centelha divina do Santo Agostinho? Para Santo Agostinho, Deus havia colocado a centelha divina em todas as pessoas e algumas despertariam, né? E se voltariam para Deus e se converteriam. No caso do João Calvino, não. Deus já sabe quem não vai se converter, tá? Então tem os eleitos e os não eleitos. E os eleitos viverão na terra conforme a vontade de Deus, tá? O Calvino, inclusive, diz que o ethos do protestante, né? O comportamento do protestante é um comportamento que é de acordo com o comportamento de uma pessoa escolhida por Deus. Quem vai realizar uma interpretação do Calvino pensando o sistema capitalista é o Max Weber, quando ele escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Porque o Weber, ele vai falar que é o comportamento do calvinista, que é de ação racional, moral e com finalidade. Racional, moral em relação à questão do comportamento em relação à religião. Porque o protestante calvinista, ele acredita que ele tem uma missão. Então, a ação dele é racional, moral, porque ele conhece as consequências. Então, é uma moralidade diferente da ação tradicional do Weber. Porque na ação tradicional, a pessoa não reflete sobre as consequências. Na ação racional, moral, ela reflete sobre as consequências. E é isso que torna a ação racional, moral do Weber diferente da ação tradicional weberiana. Já o comportamento do protestante calvinista em relação ao trabalho, Weber sinaliza que é o tipo de ação racional com finalidade. Porque ele calcula meios e fins, né? Ele calcula o quanto que ele precisa trabalhar para ganhar mais dinheiro e com aquele dinheiro fazer mais dinheiro. Dentro da perspectiva de que tempo é dinheiro, né? Isso é bem bacana. A perspectiva do Calvino é muito interessante, da predestinação. Agora, a reforma anglicana, né, promovida lá pelo rei Henrique VIII, ela nem é complicada de se entender. O rei queria trocar de esposa. Ele queria trocar uma esposa mais velha por uma mais jovem. E a Igreja Católica atrapalhou, porque a Igreja Católica possuía aliança política com a família da esposa dele, da Catarina Aragão, que era da Espanha. E aí o pessoal da Igreja Católica não queria se indispor com,
né, os chefes políticos da Espanha. Então, para evitar uma indisposição, bom, eu não quero me estressar com aquele pessoal lá da Espanha, com o rei da Espanha. Então o rei Henrique VIII fica com essa mulher mesmo, entendeu? Ela é mais velha, mas vai evitar problema no campo político. E é o que tem para hoje. Eu, Vaticano, não vou autorizar o divórcio. Você não vai trocar a Catarina Aragão pela Ana Bolena, que é novinha. Vai ficar com essa mulher aí mesmo. O rei Henrique VIII olhou assim pro Vaticano e perguntou, como é que é? Vocês acham mesmo que eu vou ficar casado com uma mulher que eu não quero por questões políticas? Eu não. Gente, o homem promoveu a reforma protestante, né, para trocar de esposa. Né? Ele teve 8 esposas, né, o rei Henrique VIII. É bem interessante a história dele. É bem legal mesmo. Agora, quer ver uma coisa que eu esqueci de falar? Sobre as simonias e as indulgências, que eram criticadas por Martinho Lutero. As simonias eram um conjunto de vendas de favores de caráter religiosos, de caráter religioso, perdão, ou de itens sacros, né? O Lutero olhou aquilo e pensou, não dá, tá? E, por outro lado, existiam também as indulgências, que nada mais eram do que a venda do perdão pelos pecados. Então, essa simonia e as indulgências despertaram um incômodo, né, no Martinho Lutero. Tem outra coisa também que eu acho bem interessante, que é a questão do suicídio que aconteceu na época. Um rapaz cometeu suicídio e a Igreja Católica condena o suicídio, como até a Igreja Protestante condena também. Mas o suicídio é uma questão que é vigente na sociedade, eu acho que é pouco discutida, né? Deveria se falar mais sobre o suicídio, né? Porque tem pessoas que são levadas ao suicídio por causa de outras pessoas, né? Por isso que é importante o debate público em torno desse problema. E um jovem cometeu suicídio, os líderes religiosos católicos na época se recusaram a realizar aquele ritual que é realizado sempre que uma pessoa venha a óbito. E o Lutero olhou assim e achou um absurdo. Lutero achou um absurdo, foi até o local onde o rapaz estava, o corpo, e realizou o ritual, né, porque ele considerou que a dor humana é uma dor indiscutível. Mas não é qualquer tipo de dor, é a dor que leva ao suicídio. Então ninguém deveria julgar um suicida do ponto de vista luterano. Né? E é impressionante quando uma pessoa comete suicídio, o que mais aparecem são os juízes, né, para falar sobre suicídio. Aliás, tem uma campanha, se eu não me engano, em setembro, que é o mês da campanha para evitar o suicídio. Né? Aí todos os hipócritas de plantão, né, aderem à campanha. Quem são os hipócritas? São aquelas pessoas que transformam a vida do outro num verdadeiro inferno, a ponto do outro desejar cometer o suicídio. Aí no Setembro Amarelo está lá, né, fazendo propaganda de campanha, prevenção do suicídio, né? Então, alunos queridos, vamos zelar pelo bem-estar do outro para evitar o suicídio. Mas não só em setembro, mas durante todo o ano. Vamos procurar fazer o bem. Vamos, né? Quem se diz cristão, vamos perdoar de verdade, para não mergulharmos na hipocrisia. Porque o perdão verdadeiro é aquele que lança no mar do esquecimento o que o outro fez de mal. Vou exemplificar. Imagine uma pessoa que me prejudica a ponto de me deixar com 1000 problemas de natureza física e psicológica. Essa pessoa vem a mim e pede perdão. Então, se eu sou cristã, eu não posso ser hipócrita. Eu devo perdoar de fato e enterrar aquele assunto. Daí a importância de pedir perdão. Daí a importância da humildade. Ser humilde, né, é uma característica muito importante, é um atributo muito importante para o ser humano, para as relações humanas. Saber pedir perdão, né? Então eu gostei muito de tratar desse assunto, porque é um assunto que a gente pouco discute, né? A gente pouco fala sobre a Igreja Protestante, sobre as reformas, né? E eu acho que convém um debate público sobre questões tão fundamentais, tão essenciais, ainda mais num país onde a maioria é cristã. Então que os cristãos, né, que estão me assistindo agora, ponham em prática aquele mandamento, né, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo,
né? Independente da religião do próximo. Ame somente, respeite, seja tolerante, pense. Será que eu estou gerando algum dano físico ou psicológico ao outro? Será que eu estou fazendo coisas que prejudicam o outro? Será que eu estou invadindo a privacidade do outro, tanto no plano físico quanto no plano simbólico? Vamos fazer essa reflexão para que nos tornemos pessoas melhores, né? Porque falar sobre o cristianismo, falar sobre a possível volta de Jesus, falar que nós representamos, né, Jesus na terra com gestos e palavras, é uma coisa. Mas será que as pessoas veem Cristo nas nossas atitudes? Será que Jesus, né, hoje, trataria, né, trataria mal pessoas que têm um comportamento que ele não, de repente, não aprovasse? Ou será que ele acolheria tais pessoas? Então vamos ter um discurso de menos julgamento para um discurso mais acolhedor de verdade. Porque só isso pode transformar a vida das pessoas e sociedade para algo melhor. Até logo, até o próximo vídeo.